Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. E lembrando que o nosso trabalho é uma aula, e uma aula é muitos minutos, então a pessoa tem que ter paciência para assistir a aula. Não tem matéria desinteressante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Natureza. A palavra natureza, a mesma coisa aconteceu com a palavra alma, sem uma definição. Então, para todas as coisas que não têm um conhecimento, fala que é natureza. Tínhamos que ter um trabalho de ir aprofundando no conhecimento da natureza. Nós veríamos assim que a natureza é tudo aquilo que o ser humano não interferiu. A maneira que existe na natureza é quando não tem interferência do ser humano. Sabemos também que todas as coisas são vivificadas, entrelaçadas. Essa vivificação, esse entrelaçamento é feito pelos enteais. Os enteais é aquele termo que nós usamos, que são os servos do Criador. Esses servos atuam na natureza. Então, quando nós vemos montanhas, rios, planícies, denominamos de natureza. Mas cada parte da natureza, ela é cuidada por um tipo de enteal, por um tipo de seres da natureza. Tem também aquela condição bem importante, né? Que a natureza, ela apresenta o amadurecimento, ela apresenta o crescimento, a reprodução, a vivificação. Quando não tem interferência, nós vemos assim que aqueles animais que são criados soltos nas planícies, têm ali a maneira que eles continuam tendo o movimento e tendo o equilíbrio. Quer dizer que se há interferência do espírito humano, tem o desequilíbrio. Cada um de nós teríamos que ter um aprofundamento para nós, porque independente de qualquer coisa, nós tínhamos que ter uma naturalidade, uma paciência dentro de nós, de saber assim que aquele espírito humano que está próximo de largar o corpo de matéria grosseira, ele pode ter tido uma vida social, uma vida de trabalho, uma vida de conhecimento, se ele não trabalhou dentro dele para ver como ele se encontra, o grau que ele tem de conhecimento. Então entra dentro dele o desespero, porque ele julga-se que vai ser recebido após largar o corpo de matéria grosseira com júbilo. Natureza tem também o amadurecimento, a reprodução. Então, independente de qualquer coisa, na fase de amadurecido, apresenta esta condição bem importante. Aqueles que já perceberam, confirmam assim que os animais que vivem na natureza, as aves, elas são as reprodutoras da natureza. Aqueles que já tiveram uma percepção vão confirmando assim que a própria natureza, ela mantém por ela mesma. O espírito humano não faz parte da natureza. Através das encarnações, ele é colocado na natureza e ele tem que fazer um esforço para conhecer as leis que existem na natureza. Então, uma pessoa ou outra pessoa fala assim que o ser humano domina a natureza. Não tem domínio da natureza. Tem, se ele entra para conhecer a força da natureza, ele poderá tirar benefício dessa força que apresenta na natureza. Se ele vai contra essa força, ele tem a consequência. É um procedimento natural. Fica bem fácil assim, de conhecimento de todos, aqueles que fazem habitação na beirada dos rios, dos riachos. Com a manifestação que existe épocas durante o ano, aqueles sofrem as consequências por ter ocupado um espaço que antes era destinado à força da natureza, ou movimento da natureza. Esses ficarão prejudicados. Quer dizer que a natureza,
o movimento natural que existe também aquela condição para o espírito humano respeitar. Depois nós sabemos assim que para muitas coisas o espírito humano faz uma verificação se aquilo vai dar certo, se aquilo está correto. Mas quando se diz respeito à manifestação da natureza, o ser humano fica alheio, não percebe, não tem interesse em conhecer aquilo que tem um movimento natural. Então o ser humano, em vez de ser um beneficiador da natureza, ele passou a ser um empecilho. A mesma coisa acontece quando vêm anunciadores. Aquela condição bem importante, trazendo informação para que nós tenhamos a condição de voltar para dentro de nós e nos organizarmos. Não é somente com a vida de matéria grosseira que nós tínhamos que nos organizarmos. Em vez de nós nos enquadrarmos aos ensinos trazidos, nós atuamos de uma maneira para prejudicar aquele mensageiro que trouxe as informações, as instruções para que o espírito humano tivesse agora o trabalho de verificar dentro dele como ele se encontra. Então é isso que nós tínhamos que ter, essa naturalidade conosco, de ir observando que a natureza, ela vive por si. E o ser humano entra dentro dessa harmonia que existe. E ele tem que fazer esse trabalho de conhecer a natureza para que ele possa conviver em paz. Então nós vemos assim que os animais têm uma adaptação mais facilmente na natureza e são beneficiados pela lei que a natureza apresenta. O ser humano está sempre tendo consequência com as leis da natureza. Então, quando nós falamos natureza, nós temos que fazer um trabalho de verificar que cada setor da natureza tem uma importância e tem aquela condição bem importante assim, de possibilitar que o ser humano tire proveito daquele setor que ele está observando, que ele está trabalhando naquele setor. É bem interessante, mas nós vamos observando assim, que a palavra pobre, ela é denominada para os seres humanos. Não, a palavra pobre vem do empobrecimento que o ser humano usou o solo erradamente, deixou o solo empobrecido. Então a palavra pobre vem que ele tirou daquele solo todas as propriedades. Mas aqueles que já apresentam um conhecimento, fazendo uma observação da natureza, ele vê assim que aquele plantio que foi colhido agora, ele terá que dar um descanso para aquele setor que foi feito aquele plantio. Mas tem agora naquele solo outras propriedades. Se ele faz uma rotatividade da produtividade que ele está pretendendo, aquele solo nunca vai ficar empobrecido. Então, quando nós vemos regiões empobrecidas, o cultivo naquelas localidades foi feito de maneiras que foi tirando toda a propriedade daquele solo. Essa observação nós tínhamos que trazer para dentro de nós, de observando como nós nos encontramos atuando na natureza, tirando o proveito da natureza e dentro de nós organizando as informações, as instruções, para que nós nos tornemos qualificados para viver na criação. A natureza, o Criador nos possibilitou tudo o que o ser humano necessita, nos presenteando, porque é um presente. É só observar assim, numa pequena escala, normalmente, na hora da refeição. Ali tem alimentos de muitas outras regiões. Quer dizer que o Criador nos possibilita esse benefício. Então, independente de cada um é responsável. E essa responsabilidade a pessoa tem que lembrar que, do jeito que nós denominamos a natureza, nós tínhamos que fazer esse trabalho também para dentro de nós. Organizarmos todas as informações e instruções que foram trazidas
pelos mensageiros e, por último, pelo Filho de Deus e, mais recentemente, pelo Filho do Homem. A confirmação dos ensinos trazidos pelo Filho do Homem é o livro Na Luz da Verdade. Essa informação a pessoa precisa de lembrar que é com um cuidado todo especial que nós precisaríamos de observar que nós dificilmente seremos melhores do que os nossos pais. Porque o processo já vem no período de gestação. Quer dizer que a constituição que nós somos a constituição dos nossos pais. Quer dizer que as acomodações que nós temos já vem vindo. E fica bem fácil assim de observar que nós não fazemos uma observação para como podemos melhorar o ambiente que nós vivemos. Nós vamos aceitando as acomodações. E tem muita coisa bem importante assim, porque dificilmente uma pessoa posiciona quando tem algo que não é correto em relação ao que acontece no meio em que nós vivemos, junto com as informações trazidas pelos mensageiros do Criador. Dificilmente uma pessoa posiciona de uma maneira correta, possibilitando assim que naquele instante houve um equilíbrio. A mesma coisa com a natureza. Então nós vamos tendo comportamentos e nós vamos degradando o ambiente em que nós vivemos. O amadurecimento, nós tínhamos que fazer esse trabalho conosco, porque muitas vezes, independente da pessoa, o corpo físico vai apresentando o amadurecimento e vai apresentando as limitações. Quer dizer que se nós não fizermos um trabalho bem rápido de entender os ensinos para viver de acordo, agradecendo ao Criador, a natureza que Ele nos possibilitou de viver no meio dela. Muito bom a pessoa ir observando assim, que normalmente quando vê uma beleza, pode ser nas nuvens, pode ser numa paisagem, nós denominamos que aquela beleza é feita pelo Criador. Aquela beleza é feita pelos entes que cuidam da natureza, são os servos do Senhor. Depois nós sabemos assim que tudo que é visto com os nossos olhos, que o ser humano ainda não interferiu, é natureza. Quando entra uma casa, uma construção, já não é mais natureza, já houve a interferência. Depois nós sabemos assim que tem a matéria fina. Nessa matéria fina nós vemos a transformação e nós temos a possibilidade de ver com os nossos olhos de matéria grosseira a matéria fina em transformação, numa folha, num fruto, a confirmação de que existe um segundo plano que é da matéria fina, da matéria grosseira, quer dizer que a matéria grosseira tem a matéria fina. Nessa matéria fina é que tem a transformação, com os olhos de matéria grosseira pode ser visto essa transformação no fruto, nas folhas e em outras coisas. Depois nós sabemos também que independente de nós tem o amadurecimento. Aquela árvore, na condição que ela se encontra com os seus frutos, se esses frutos não foram colhidos, independente de qualquer coisa, ela põe os frutos para fora. Na fase de amadurecimento, o espírito humano também comporta desta mesma maneira, porque o corpo de matéria grosseira que nós temos, ele também necessita da natureza. Aquilo que move o nosso corpo de matéria grosseira, que é o espírito, ele não necessita da matéria grosseira. Mas se nós não usarmos direito a matéria grosseira, nós ficamos prejudicados com o nosso espírito. Fica bem fácil assim de observar uma pessoa que não respeita os animais, que tem um trato ruim com os animais. Normalmente esta pessoa vai apresentar numa sequência um enfraquecimento do seu corpo de matéria grosseira. Aqueles que atuaram assim durante décadas, prejudicando os animais, esses também apresentam uma condição
na sequência da vida de não ter a naturalidade para largar o corpo de matéria grosseira. Nós sabemos assim que aquilo que nós plantamos, aquilo que nós vamos colher. Quer dizer que a pessoa dentro dela, ela pode não saber explicar, mas dentro dela tem esta condição dela ficar temerosa por aquilo que ela terá que colher. O esforço para sermos, como se fala assim, ser leve na natureza, ser leve não quer dizer ser superficial, quer dizer ser leve, a pessoa tem que lembrar assim, que ela pode tirar da natureza tudo aquilo que ela necessita, mas ela não pode causar consequências a outros da natureza, aos animais ou e outras coisas. Quer dizer que se a pessoa necessita, ela pode retirar. Então, essa bondade que o Criador nos possibilita, tínhamos que fazer um trabalho para dentro de nós. E também teríamos que ir nos organizando durante a nossa vida para que tenhamos uma vida com harmonia, com bem-estar, para que a própria pessoa, com o trabalho que ela está fazendo na parte exterior da natureza, agora volta para ela. Tem um ensino bem importante que fala que aquilo que nós fizermos é aquilo que nós vamos receber. Uma ou outra pessoa tem conhecimento de uma pessoa ou mais de uma pessoa que possibilitou a sobrevivência mais fácil para aqueles em formação, de uma maneira que aqueles em formação recebiam com uma bondade daquele que pôde possibilitar. Esses, um ou outro, épocas e épocas depois, volta numa maneira de agradecimento por aquilo que ele recebeu. Quer dizer que a natureza é a mesma coisa. Numa pequena escala, nós vemos um vaso na moradia, quando aquela ou aquele tem facilidade de cuidar bem daquele vaso, quando esse vaso é visto, as pessoas ficam felizes. Quer dizer que a manifestação que nós tínhamos que retribuir para a natureza é possibilitando que ela fique melhor do que aquilo que nós recebemos. A mesma coisa acontece com a nossa vida interna. Fica bem claro assim que nós temos a nossa vida de matéria grosseira e nós temos a nossa vida interior, que para muitos nós sabemos assim que esse acorda de madrugada e ele não tem condições de voltar a dormir. Quer dizer que a vida interior manifestando de uma maneira que agora ele tem que manter-se desperto, porque o jeito que a vida interna dele está manifestando, agora tem uma cobrança, um posicionamento, para que agora ele tivesse uma clareza daquilo que ele precisa. A informação que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita é essa naturalidade, para que nós venhamos a fazer um trabalho do jeito que nós caminhamos para a nossa vida externa na natureza. Nós tínhamos que fazer um trabalho também para a nossa vida interna, de acordo com o que nós estamos pretendendo possibilitar que a natureza se manifesta. Esta é a condição, não interferir. E querer usar da força da natureza tem que ser naquela condição de harmonizando-se com esta força, possibilitando assim que aquele que harmoniza com esta força não sofre as consequências. Isso é bem interessante, mas a pessoa precisa de lembrar assim. Quando tem que fazer uma travessia e se não apresenta os meios que a pessoa necessita para essa travessia, ela tem que procurar um lugar que possibilita que naquele lugar tenha uma harmonia onde é possível que ela faça a travessia. A maneira que nós temos para nós mesmos é nos harmonizando. Na fase de amadurecido, a questão da reprodução, tanto do espírito humano como da natureza, é um processo natural, independente do ser humano. Esse processo manifesta. Colher da natureza, colher da beleza que a natureza nos possibilita, dos benefícios que ela nos possibilita,
E temos que lembrar assim, que nós somos colocados na natureza por bondade do Criador, para que nós tenhamos o nosso desenvolvimento. Aqueles que sempre atuaram de acordo com a harmonia que a natureza manifesta, esses sempre recebem aquilo que eles precisam. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que tem um ensino bem importante que fala que se a pessoa tem a mais, vira um problema. Quer dizer que dentro de nós tínhamos que ter o equilíbrio para que tenhamos aquilo que venha a ser útil para nós. Quer dizer que vivificar a natureza, esse é o trabalho, porque se nós fizermos um trabalho assim de equilíbrio, dentro de nós terá esse equilíbrio. Quando a pessoa tem um equilíbrio na sua vida diária, ela percebe também o que o seu corpo está necessitando na parte interior. Quando uma pessoa se encontra mais perceptível para ela mesma, ela vê aquilo que ela precisa e ela providencia os meios para que o seu corpo volte a ficar harmonizado. Então a denominação natureza ficou generalizada. Nós temos que entender que natureza é tudo aquilo que ainda não sofreu interferência do ser humano. Quando apresenta construções, então ali já não é mais natureza. E tínhamos que ter um aprofundamento de ver assim que para cada setor que apresenta na criação, prados, campinas, montanhas, tem os entes da natureza especiais para cada setor. Quer dizer, cuidando e embelezando. Quando uma pessoa tem a oportunidade de observar uma montanha, do jeito que a montanha se encontra e que não sofreu ainda a transformação, a manifestação do ser humano, nós vemos assim que aquele formato possibilita que ela não tenha o deslizamento. Quando aproximamos, nós vemos que existe uma sabedoria que desenvolveram para aquele formato. Então a chuva não tem como ter um desmoronamento, porque o jeito que ela é feita apresenta essa condição de resistir às mudanças que apresentam. Aquela condição bem importante da transformação. A parte da matéria fina da natureza é aquela condição que nós podemos ver com os nossos olhos de matéria grosseira, quer dizer que é a transformação do fruto de uma folha. E a pessoa pode observar assim, que antes não existia aquele fruto e agora quando a pessoa percebe, já tem o fruto. Quer dizer que esse fruto vai tendo o desenvolvimento. Se tem interferência de ventos fortes, de mão humana ou de animais, num período antes da época daquele fruto apresentar a sua condição de amadurecido, ele também não tem mais serventia. Se há uma interferência em épocas erradas, então aquele fruto se perde. Tudo na criação tem uma beleza, tem uma harmonia, tem uma resistência. Porque para formar o fruto, primeiro nós sabemos que vêm as flores. Depois das flores, vem também ventos nessa época das flores. E muitas flores caem. Aquelas flores que ficaram formam os frutos. Também vêm ventos fortes e muitos frutos se caem antes da época que poderia cair. Quer dizer que a natureza, os servos do Criador, vai fazendo um trabalho eliminando aqueles que são fracos. E aqueles que sobrevivem, aqueles que têm uma resistência, então esses se tornarão frutos. Com os animais é o mesmo procedimento. Quando tem o predador, então nós vamos vendo que o predador vai fazendo a seleção daqueles animais que apresentam enfraquecidos. É um processo seletivo na criação. Quer dizer que o espírito humano teria que também fazer esse trabalho na fase de amadurecido, para que ele tivesse aquela condição bem importante de fazer a seleção natural da espécie. Somente o espírito humano é que não enquadrou na natureza
que não vive de acordo com a natureza, que não faz uma seleção da condição física que precisa para ter uma condição de reprodução, não faz uma seleção da condição da índole, porque nós sabemos que se a pessoa não tem facilidade para trabalhar, então ela terá dificuldade também de manter o seu lar. Quer dizer que essa seleção teria que ser feita antes. Aquela condição que muitos sonham assim, que é um sonho, que não é uma realidade, de achar que com a sua influência, então vai melhorar o outro. Se nós observarmos a natureza do espírito humano, a constituição do seu corpo de matéria grosseira, nós vemos assim que dificilmente uma outra pessoa consegue influir no comportamento deste. Se aquela mãe apresenta uma segurança, uma determinação, durante um tempo ela consegue influir, posicionando, mudando a maneira de ser, exigindo que esse venha a ter uma mudança dentro dele. Mas, de uma maneira geral, nos relacionamentos, dificilmente apresenta uma pessoa que tenha a capacidade de melhorar outra pessoa. Então, o processo seletivo, do jeito que nós vemos com os criadores, aqueles que criam os animais para a sobrevivência da sua família, então ele faz a seleção, ele procura qualificar os animais que têm uma apresentação qualificada e aqueles que não apresentam esta qualificação, ele também tem um procedimento de fazer uma exclusão. Nós, seres humanos, temos que nos enquadrarmos nas leis que a natureza nos apresenta, de procurar viver de acordo com a natureza e tirar da natureza aquilo que nós precisamos. Quer dizer que a harmonia que nós precisamos durante a nossa vida é conosco, não é com as pessoas. Todo um trabalho que é feito, precisa de lembrar que é feito para a vida externa da vida da pessoa e, junto com esse trabalho externo, fazer o trabalho para ele mesmo, para dentro dele. Nós vamos possibilitar que o nosso espírito vai ficar enriquecido se nós trabalharmos conosco. Podemos ir confirmando assim que dificilmente nós vemos pessoas que estão saindo da matéria grosseira melhor do que quando chegaram. Quer dizer que o período que eles tiveram na matéria grosseira foi um período que não trouxe um trabalho para dentro dele, porque trabalhou somente para fora. E depois nós sabemos assim que as conquistas externas, elas têm um valor relativo e por um período curto. Quer dizer que a pessoa pode ter feito um trabalho, de ter feito conquistas externas, mas essa conquista tem uma durabilidade muito curta. Para que venha a ter novo valor, a pessoa terá que fazer novas conquistas. Mas na vida interior, quando tem uma solidificação de uma compreensão, de harmonizar-se com a natureza, tem essa coisa bem importante. Aquele que harmonizou, que tirou proveito das leis da natureza, porque viveu de acordo, ele então fica enriquecido dentro dele. Essa é uma naturalidade que nós precisaríamos de ter para nós mesmos. Quer dizer que quando trabalhamos fora, do jeito que trabalharmos dentro de nós, observando a nossa vida interna, que é muito mais importante do que a vida exterior, porque na vida interna, aquele que trabalhou, observando as leis da natureza e harmonizando com as leis da natureza, compreendendo as fases que a natureza apresenta, que é aquela condição bem importante. Quando não tem interferência, tem a natureza. Quando apresenta interferência, já não é natureza. Depois, com os olhos de matéria grosseira, nós podemos ver a matéria fina da matéria grosseira na transformação da natureza. Depois, na fase final da natureza, nós vemos a reprodução. No amadurecimento, tem a reprodução. Estuda o livro Na Luz da Verdade,